Imagine um país onde o cargo mais poderoso não é de quem recebe milhões de votos, mas o de quem detém a última palavra sobre a liberdade de todos eles. Enquanto presidentes sobem e descem a rampa do Planalto, limitados por mandatos e pela volatilidade das urnas, existe uma figura que permanece. Um homem que atravessou 6 governos, sobreviveu a crises que derrubaram ministérios inteiros e que, até hoje, é o ponto de convergência entre o agronegócio, o direito e o alto lobby empresarial. Esse vídeo não é apenas sobre um juiz, é sobre como Gilmar Mendes construiu uma infraestrutura de influência que tornou o Supremo Tribunal Federal o verdadeiro centro de gravidade da política brasileira. Para entender a influência de Gilmar Mendes em Brasília, é preciso viajar 2.000 quilômetros até Diamantino, no Mato Grosso. O poder dele não nasceu nos livros de direito em Bonn, na Alemanha, mas na terra do gado. Podemos dizer que Gilmar Mendes é herdeiro de uma dinastia política. Seu pai e seu avô foram prefeitos da cidade. Seus antepassados eram coronéis e desembargadores. O que vemos hoje no STF é a versão tecnocrática do patriarcalismo rural. A família Mendes é o exemplo perfeito da elite brasileira que nunca sai do poder. Eles fornecem gado para gigantes como a JBS, governam cidades e ocupam cadeiras em tribunais de justiça. Quando Gilmar vai para a UNB e depois para a Alemanha, ele não está apenas buscando conhecimento. Ele está buscando a ferramenta intelectual para institucionalizar esse poder. Lá, ele se encanta com o controle concentrado de constitucionalidade. A ideia é simples e letal. Para mandar no país, você não precisa controlar todas as leis. Você só precisa controlar quem pode anulá-las. Antes de ser ministro, Gilmar foi o engenheiro da própria cadeira. No governo de Fernando Henrique Cardoso, como advogado-geral da União, ele foi o mentor das reformas que deram ao STF o poder de decidir sobre tudo de forma rápida e vinculante. Ele trabalhou para que o tribunal deixasse de ser uma corte de recursos distantes para se tornar o árbitro diário do que o governo pode ou não pode fazer. Em 2002, quando foi indicado por FHC, ele não entrou em uma corte comum. Ele entrou em um tribunal que ele mesmo ajudou a desenhar para ser o centro da República. Desde então, Gilmar Mendes acumulou recordes. Foi presidente do STF, do CNJ e 2 vezes do TSE. Ele é o decano, o mais antigo. E no judiciário, tempo é informação. E informação é poder. O ano era 2008. A Operação Satyagraha prendeu o banqueiro Daniel Dantas. Ali, o Brasil viu pela primeira vez o método Gilmar em plena potência. Em menos de 48 horas, o ministro concedeu 2 habeas corpus seguidos. Não foi apenas uma decisão jurídica, foi uma demonstração de força contra a Polícia Federal e o Ministério Público. O resultado desse embate foi pedagógico para o sistema. O delegado que prendeu o banqueiro foi expulso e o juiz de primeira instância foi punido. Dantas saiu livre. Gilmar estabeleceu ali uma regra não escrita. O topo da pirâmide é intocável. Ele passou a usar o vocabulário das garantias constitucionais como um escudo para as elites. Ele se vende como o civilizador contra o populismo penal.
Mas críticos apontam que essa civilização só parece chegar para quem tem os melhores escritórios de advocacia do Brasil. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, mandou soltar o empresário Eike Batista. O que está contrariando nos bastidores os procuradores da Lava Jato aqui no Rio são os laços, Joel, que unem Jacó Barata Filho e o ministro Gilmar Mendes. Gilmar Mendes foi padrinho de casamento da filha de Jacó Barata Filho. A esposa de Gilmar Mendes trabalha no escritório de direito que está representando os sindicatos patronais de ônibus, as empresas de ônibus, os empresários de ônibus nas ações da Operação Ponto Final. O empresário Jacó Barata Filho, conhecido como o Rei dos Ônibus no Rio de Janeiro, reconheceu que pagou propina a políticos do Estado por pelo menos 20 anos. O ministro Gilmar Mendes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, mandou soltar o ex-governador do Rio, Antônio Garotinho, e o ex-ministro Antônio Carlos Rodrigues, presidente do PR. O ministro do Supremo, Gilmar Mendes, concedeu hoje habeas corpus para o irmão do ex-governador do Paraná, Beto Richa, e mais 7 presos em um desdobramento da Lava Jato. Gilmar Mendes levou em conta que os mesmos argumentos da decisão que mandou soltar o ex-governador do PSDB, preso por suspeita de fraude em licitações para obras e estradas rurais, valia para os demais réus. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, mandou soltar o lobista Milton Lira, apontado como operador do MDB no Congresso. O juiz responsável pela força-tarefa da Lava Jato, Marcelo Bretas, enviou um ofício ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, dizendo que corrupção não pode ser vista como um crime menor. A manifestação foi enviada após Gilmar Mendes conceder habeas corpus ao ex-presidente da FEComércio, Orlando Diniz, na última sexta-feira. Ele é acusado de desviar recursos públicos para o esquema liderado pelo ex-governador do Rio, Sérgio Cabral. Tu não precisa nem perder tempo, não vou nem pedir para o Datena adivinhar quem foi o ministro do Supremo Tribunal Federal que mais uma vez soltou um preso da Lava Jato. Ele já até riu, o Datena já sabe que é Gilmar Mendes. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, determinou hoje a soltura do delegado Fábio Baena, investigado por suspeitas de corrupção e extorsão no caso Gritzbach. O ministro Gilmar Mendes já havia determinado que os dois fossem soltos em agosto, mas novas decisões judiciais os mandaram de volta para a prisão. Gilmar, então, determinou medidas cautelares para a soltura. As decisões do ministro do STF sempre estiveram em meio a polêmicas. Esse crime merecia pelo menos prisão perpétua. Isso é uma vergonha. Agora, aqui reside a maior diferença entre Gilmar e qualquer outro ministro. Ele é um empresário da educação. O ITP, Instituto Brasiliense de Direito Político, não é apenas uma faculdade. É uma antessala do poder em Brasília. Como todos sabem, e eu não quero constranger ninguém, muitos jornalistas importantes, hoje talvez até promovidos na mídia qualificada, eram ghostwriters de Moro e companhia. E veja, Moro precisava de ter ghostwriters, porque talvez não soubesse escrever com G ou com J a palavra tigela. É preciso que isso seja dito com toda a clareza, presidente. Imagine um local onde ministros do STF dão aula para advogados que, no dia seguinte, estarão defendendo causas bilionárias em seus gabinetes. Esse ambiente de promiscuidade acadêmica criou uma normalização do conflito de interesses. O IDP foi financiado por empresas com interesses diretos do Supremo. Bradesco, JBS, Google e até mesmo empresas de cigarro. A Receita Federal chegou a apontar variações patrimoniais estranhas e indícios de lavagem de dinheiro envolvendo o Instituto e a ex-esposa do ministro, Guiomar Mendes. A Receita Federal abriu investigação para apurar crimes fiscais praticados pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. Entre as suspeitas, a de que ele e a mulher, Guiomar Mendes, estariam envolvidos num esquema de lavagem de dinheiro. A resposta do sistema?
foi brutal. Hoje, Gilmar Mendes recorreu ao presidente do Supremo, Dias Toffoli, para que ele tome providências urgentes a fim de esclarecer os fatos. No ofício, Gilmar Mendes diz que houve abuso de poder por parte dos agentes da Receita Federal. As investigações foram suspensas pelo STF e os auditores da Receita foram investigados. Alvo de operação da Polícia Federal nesta terça-feira, o auditor fiscal da Receita Federal, Ricardo Manzano de Moraes, afirmou em depoimento preliminar... Porque foi aberto lá em 2019, mais especificamente em março, o inquérito que trata sobre as fake news. E dessa maneira, eles querem saber também se auditores fiscais vazaram informações sigilosas sobre as transações bancárias dos ministros da Corte e também de parentes deles. Em Brasília, quem investiga Gilmar Mendes acaba, ele próprio, no banco dos réus. Se o IDP é a base em Brasília, o Fórum de Lisboa é a extensão diplomática desse poder. Apelidado de Gilmar Palusa, o evento leva anualmente a cúpula do governo, do judiciário e do empresariado brasileiro para Portugal. Lá longe da vigilância da imprensa brasileira e do rigor das agendas oficiais, decisões que afetam a vida de milhões de brasileiros são amadurecidas em jantares na orla do Rio Tejo. Opa, digníssimo. Já chegou? Cheguei digníssimo. Tô me instalando. Em que hotel? Naqueles 5 estrelas. É Penta. Pronto pros assuntos jurídicos mais badalados do momento. Prontíssimo. Esse Gilmar Palusa promete. Já marquei reuniões com juristas internacionais. Ok. Sobre matérias constitucionais de extrema urgência. Só tem você. Temas sensíveis. Ok. Sob sigilo. Claro. Reserva de jurisdição. Exatamente. A programação tá boa? Melhor impossível. Gostoso. Somos um dos eventos jurídicos mais caros do mundo, digníssimo. 6-7. Muita cota, muito patrocinador. Muitos patrocinadores investigados Mas pelo próprio STF. Daquele jeito, né? Ok. O perdão é uma virtude constitucional. Claro. Sem nenhum conflito de interesse. Imparcial. É o maior evento de lobby judicial do mundo, onde executivos da Vale, do BTG Pactual e da Meta circulam livremente entre os juízes que decidem os seus processos. É a privatização do debate público sobre o pretexto de um congresso acadêmico. Não sente vergonha do falso golpe do Bolsonaro? Não sente vergonha? Não tem vergonha? Não tem vergonha de estar a perseguir um homem inocente num golpe criado por você? Não tem vergonha de promover a censura? De ser chamado o laxante, de libertar criminosos arbitrariamente? Um órgão que é marcado por corrupção, perseguição política e censura? Não tem vergonha de vir para Portugal fazer negócios obscuros e ilícitos e ter mandado prender um repórter independente como eu, Sérgio Tavares, em Guarulhos? Não tem vergonha? É? Não tem vergonha? Os injustiçados do 8 de janeiro presos num falso golpe criado por vocês, sem tanques, não me toque, sem tanques, não tem vergonha? Não gostam de ouvir as verdades? Como Gilmar mantém tantos aliados? Através de 3 alavancas técnicas. Primeiro, a decisão monocrática. Ele decide sozinho e quase nunca é contrariado pelo plenário. No ano passado, 80% das decisões do STF foram individuais. Em segundo lugar, o pedido de vista. Ele pode travar um julgamento por anos. Ele fez isso com as doações empresariais de campanha, segurando o processo até que uma eleição inteira passasse sob as regras antigas. Terceiro, o controle da pauta. Ele sabe a hora exata de acelerar ou enterrar um processo político. Seja soltando Eike Batista ou o rei dos ônibus, ou ainda garantindo a permanência de aliados na CBF. O padrão é o mesmo. A justiça de Gilmar é uma porta que só abre com a chave certa. Gilmar Mendes não vai se aposentar tão cedo. Ele tem até dezembro de 2030 para continuar moldando o Brasil à sua imagem. Ele sobreviveu a insultos públicos de colegas como Joaquim Barbosa e Luiz Roberto Barroso, que o chamaram de desonra para o tribunal e mistura do mal com o atraso. Mas Gilmar
se diverte com o desafio. Acho que o segundo caso prova muito bem a justeza da sua tese. Mas a sua tese, ela deveria ter sido exposta em pratos limpos. Nós deveríamos estar discutindo quem seria o beneficiário daquilo. Ela foi exposta em pratos limpos. Eu não sonego informação. Vossa Excelência me respeite. Vossa Excelência me respeite. Foi apontado em pratos limpos. Não, não se discutiu a lei que estava... Se discutiu não claramente. Se discutiu. E eu trouxe razão. Vossa Excelência, talvez Vossa Excelência esteja faltando. Aliás, eu não estou. Tanto é que Vossa Excelência não tenha votado. Vossa Excelência faltou a sessão. Vossa Excelência eu estava de licença, ministro. Vossa Excelência falta a sessão e depois eu estava de licença. Vossa Excelência não leu aí. Eu estava de licença do tribunal. Vossa Excelência julga por classe, esse é um argumento. Não, eu sou atento às consequências da minha decisão, das minhas decisões. Todos nós só somos. Isso. Vossa Excelência não tem condições de dar lição nem a ninguém. E nem Vossa Excelência. Não. Vossa Excelência me respeite. Vossa Excelência não tem condição alguma. Vossa Excelência está destruindo a justiça desse país e vem agora dar lição de moral em mim. Saia à rua, ministro Gilmar. Saia à rua. Anteveja esse tipo de manobra. Porque não se pode fazer isso com o Supremo Tribunal Federal. Agora eu vou dar mais desperto e vou conseguir a decisão do aborto. De preferência, na turma com 3 ministros. Aí a gente faz um 2-1. E deixa de fora desse seu mau sentimento. Você é uma pessoa horrível. Uma mistura do mal com atraso e pitadas de psicopatia. Isso não tem nada a ver com o que está sendo julgado. É um absurdo, Vossa Excelência, aqui fazer um comício cheio de ofensas, grosserias. Vossa Excelência não consegue articular um argumento, fica procurando. Já ofendeu a presidente, já ofendeu o ministro Fux, agora chegou a mim. A vida para Vossa Excelência é ofender as pessoas. Não tem nenhuma ideia. Não tem nenhuma ideia. Nenhuma. Só ofende as pessoas. Ofende as pessoas. Qual é a sua ideia? Qual é a sua proposta? Nenhuma. É bilis, ódio, mau sentimento, mal secreto. É uma coisa horrível. Vossa Excelência nos envergonha. Vossa Excelência é uma desonra para o tribunal. Uma desonra para todos nós. Um temperamento agressivo, grosseiro, rude. É péssimo isso. Vossa Excelência sozinho desmoraliza o tribunal. É muito ruim. É muito penoso para todos nós. Temos que conviver com Vossa Excelência aqui. Não tem ideia, não tem patriotismo, está sempre atrás de algum interesse que não é o da justiça. Uma coisa horrorosa. Uma coisa horrorosa, uma vergonha, um constrangimento. É muito feio isso. Isso é um Supremo Tribunal Federal. Presidente, eu estou com a palavra e continuo. Presidente, por favor. Estou com a palavra e continuo. Para o voto, não, estou com a palavra e continuo, presidente. Está suspenso ou não está? Está suspensa a sessão. Eu continuo com a palavra, presidente. Eu continuo com a palavra. Presidente, eu vou recomendar ao ministro Barroso que feche o seu escritório. Feche o seu escritório de advocacia. Pensa a sessão, está suspensa a sessão. Gilmar Mendes não é uma anomalia do sistema brasileiro. Ele é a perfeição deste sistema. Ele é a prova de que no Brasil o poder real não é aquele que se ganha no voto, mas aquele que se constrói tijolo por tijolo entre uma fazenda no Mato Grosso, um seminário em Lisboa e uma canetada em Brasília. Talvez isso seja uma mera coincidência, mas enquanto houver Gilmar Mendes, o presidente da República será apenas um inquilino temporário do poder. O verdadeiro dono da casa não precisa de votos. Ele só precisa da caneta. E ele sabe muito bem como usá-la ao seu favor.